Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vai ser o vídeo de número 40. E nada mais justo falar sobre 40 dias ou sobre o simbolismo que tem o número 40. O número 40 ele é um dos números mais simbolicamente significativos na Bíblia, aparecendo em vários contextos e histórias ao longo das Escrituras. Esse era um número muito utilizado para designar a duração aproximada de uma geração, bem como períodos específicos de provas. E na literatura bíblica, muitas vezes, o número 40 ele vai representar, em todas as ocasiões, um período de testes, um período de provação, ou melhor, um período de transformação. E é curioso porque é um número que denota uma completude, ou seja, algo completo, algo grande assim. E é interessante que ele também representa um período de preparação para uma nova fase dos planos de Deus, por assim dizer. E a gente percebe isso quando a gente vai olhar cada uma das citações de 40. Por exemplo, a primeira citação é em Gênesis capítulo 7, 4, 7, versículo 4, versículo 12, 17, que fala da questão do dilúvio. E quando no dilúvio choveu durante 40 dias e 40 noites. E foram precisos outros 40 dias para as águas baixarem. Então faz sentido quando diz que o 40 ele é um período de preparação para uma nova fase de Deus, uma nova etapa no plano de Deus. Porque foi exatamente o que aconteceu no dilúvio. Outro exemplo, Moisés ele tinha 40 anos de idade quando resolveu visitar seus irmãos. Ou seja, quando resolveu visitar o povo hebreu. Depois ele teve que passar mais 40 anos para ser preparado para poder guiar o povo até a terra prometida. Então, assim, a gente percebe que cada uma das estações dá muito ênfase nesse número 40, nesse período de 40 anos, 40 dias. Moisés também ele teve que subir ao monte por 40 noites, 40 dias, 40 noites. E ali neste período ele recebeu os 10 mandamentos de Deus, descrito em Êxodo 24, capítulo 24, versículo 18. Em Deuteronômios 9, 25, a gente vai ver que Moisés ele orou por 40 dias em favor de Israel, a fim de que evitasse um castigo divino contra o que o povo havia pecado. Ele meio que ele intercede a Deus pelo povo durante 40 dias. E sobre Israel, sobre o povo hebreu, lembrando que eles passaram também 40 anos no deserto. Eles tiveram que ficar esses 40 anos, por uma punição de uma desobediência. Então percebemos que o período de 40 também representa uma espécie de castigo pela desobediência a Deus. Pois bem, mas não é isso. Tem outros significados que a gente pode perceber na questão do 40. O rei Davi e Salomão, eles reinaram, cada qual em seu momento, aproximadamente 40. Há uma distinção de 40 dias no começo de cada reinado, mais ou menos. Foi exatamente, deu 40 dias e começou o reinado do outro, dizem os historiadores. Outra coisa importante que aconteceu no Antigo Testamento, em Jonas, capítulo 3, 4, que Jonas ali ele vai convocar os habitantes da cidade de Nínive para que se arrependem, para se arrependerem. Ele deu um prazo, ele falou assim: vocês têm 40 dias para se arrependerem do que vocês estão fazendo. Então, assim, Deus ainda deu um prazo, ó, galerinha, 40 dias aí para vocês se situarem, ok? Também Elias, ele vai jejuar por 40 dias, porque estava sob uma provação.
descrita em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Outra coisa importante do Novo Testamento é que Jesus ele jejuou no deserto por durante 40 dias. E aqui é a origem da quaresma, por assim dizer, aquele período de 40 dias de jejum, muito comum na tradição católica. E alguns estudiosos, aí não é a Bíblia que diz, vou afirmar novamente, é os estudiosos, eu também não sei se é verdade, eu não fui atrás, dizem que Jesus ele ficou no sepulcro durante 40 horas. É uma suposição. Outra coisa sobre Jesus é que após a sua ressurreição, ele continuou na terra pelo período de 40 dias antes da sua ascensão. E também há uma outra especulação, que não é nada da Bíblia, mas simplesmente teorias e estudiosos dizem, que a grande tribulação vai perdurar por um total de 40 anos. Pois bem, aqui nós temos exemplos de 40 anos, do número 40, na verdade, como período de tempo, seja para algo positivo, seja para gerar o arrependimento, seja em jejum, seja de outra maneira. Então a gente vê que este número ele é bastante presente em toda a Bíblia, não só no Antigo Testamento como no Novo. Então, se observarmos direito, o número 40 ele também aparece no contexto de julgamento e arrependimento, no caso de Jonas. E a literatura cristã, na verdade, na literatura e na tradição cristã, o número 40 ele tem esse peso simbólico. Tanto que há a temporada da quaresma, que é nada mais que 40 dias de jejum. Na verdade, são 40 dias de jejum, de oração e de penitência, até chegar a data da Páscoa. E esse dia ele é modelado junto com os 40 dias que Jesus ele passou no deserto. Então, esses 40 dias ele é visto como uma preparação espiritual e uma renovação na alma dos crentes. Porque se você jejuar, orar e ler a Bíblia durante 40 dias, certamente vai haver uma mudança espiritual em você. Principalmente porque a sua carne está morrendo durante este período. Pode ser que no dia 41 Deus fale com você, Deus lhe dê uma benção, Deus faça alguma coisa. Enfim, é só um exemplo do que a gente está conversando. E a importância desse número ele é muito, muito grande. Só que aqui neste vídeo nós estamos pegando a questão de 40 como um período de teste, como um período de provação e de transformação. E muitas vezes é um período que vai levar a um novo começo, ou melhor, a um relacionamento mais profundo com Deus. Até porque este número, como eu comentei, ele significa uma completude, uma preparação divina. E ele marca fases críticas na narrativa bíblica, onde o povo de Deus é testado e preparado para seus papéis, de acordo com a vontade dele. Assim como os profetas, assim como qualquer um que fez algo por 40 dias no Antigo Testamento. Mas entender o significado simbólico do número 40 só nos ajuda a apreciar uma profundidade, uma riqueza ainda maior nas histórias bíblicas e a maneira pelo qual Deus trabalha através do tempo, através de eventos para mudar aquele povo. Então isso nos lembra que vai haver períodos de testes e de provações. E esses períodos eles não são períodos sem nenhum propósito. Mas ele tem um propósito de preparar eu e você para um plano de Deus, para algo que Deus quer nas nossas vidas. Pois bem, vamos voltar à questão do 40 dias e 40 noites, para a gente pincelar, se aprofundar um pouco mais. Êxodo 24:18 vai dizer assim: E Moisés entrou no meio da nuvem, depois subiu ao monte, onde esteve no monte 40 dias e 40 noites. Bom, a gente sabe que há diversos períodos de 40 dias e 40 noites na Bíblia, e todos eles revestem esse sentido especial. Normalmente é utilizado para um período de testes ou preparação. Lá em Deuteronômio nós vamos ver que Moisés também durante esse tempo, ele nada comeu, ele nada bebeu, ou seja, ele foi espiritualmente sustentado.
E esse fenômeno ele é uma experiência muito comum em pessoas que s se debruçam nisso e levam o jejum a sério, a ponto de terem experiências onde foram espiritualmente foram sustentadas de forma espiritual, onde o corpo ele não precisou de alimento nem nada do tipo. Jonas 3, capítulo 4, na verdade Jonas capítulo 3, versículo 4, vai dizer: "E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia, e pregava e ainda dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida." Bom, no contexto, Nínive era um dos grandes centros de idolatria no mundo antigo. E podemos estar certo de que a idolatria ela faz parte do primeiro item de lista de pecados que Deus abomina. E a terrível predição para este povo é que Nínive tinha que pôr a casa em ordem, pôr as coisas em ordem, tanto morais quanto espiritualmente. Porque algum inimigo que não identificado na Bíblia iria destruir aquele lugar no período de 40 dias. Então seria um julgamento vindo de Deus, seja de uma forma, seja utilizando outros povos ou até mesmo uma forma natural, tal qual um terremoto. Novamente, aqui nós vemos 40 como número de provações. E é uma das várias menções do número 40 na Bíblia. E bem, Mateus 4, para finalizar, versículo 2 vai dizer: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. E é curioso porque essa passagem de Jesus ela vai fazer um paralelo ao Antigo Testamento, principalmente na ocasião onde Moisés e Elias passaram por uma prova onde tiveram que jejuar por 40 dias. Então aqui entra a questão, Jesus ele passou esse período sem comer, sem beber. E isso ele fez para estar em um relacionamento com o Pai, da mesma maneira que Moisés fez anteriormente, e até mesmo Elias. Então estes são exemplos do que foram 40 dias de prova, ou seja, 40 dias criando uma conexão com Deus. Para finalizar, a gente conclui que o número 40 ele é frequentemente citado na Bíblia. E olha que eu deixei outras ocasiões de lado. Então, pelo 40 ele aparecer com tanta frequência, em alguns contextos que lidam desde julgamento, provações, até mesmo bênçãos, muitos estudiosos o entendem como algo associado realmente à aprovação e à aflição. Ou seja, mas isso não significa que o 40 ele seja inteiramente simbólico e ainda tem um significado literal nas escrituras. 40 dias vai realmente significar 40 dias. Mas parece que Deus ele escolhe este número para deixar arredondado, ou ele escolhe este número para enfatizar o tempo de dificuldade, o tempo de provação. E algumas pessoas mais supersticiosas, eles dão uma importância muito grande à numerologia, onde eles tentam encontrar um significado muito especial por trás de cada número que aparece na Bíblia. E muitas vezes o número da Bíblia é simplesmente um número, até mesmo o número 40. 40 dias e 40 noites podem realmente significar 40 dias e 40 noites. Ou não necessariamente 40, ou não necessariamente 40 anos representar realmente uma geração. Pois bem, a verdade é que esse número ele é realmente para deixar a história, ou melhor, para passar a mensagem que Deus quer, na questão de provação, na questão de aflição, na questão de tempo necessário muitas vezes para você se conectar com Deus. Porque deve haver uma razão psicológica para que um jejum de 40 dias você realmente se conecte espiritualmente. E por que você ficar 40 dias tentando entrar na presença de Deus, onde a sua carne, por sinal, vai morrendo aos poucos, certamente em algum momento você vai conseguir isso. Você vai conseguir chegar diante dele, você vai conseguir ter uma conexão melhor. E por fim, é muito comum alguns estudiosos associarem ao número 40 como algo perfeito, como um ciclo perfeito, como algo extremamente certinho e organizadinho. Pois bem, esse era o vídeo de hoje, era apenas para trazer uma curiosidade sobre a simbologia do número 40.
visto que esse é o vídeo de número 40, então nada mais justo ter este vídeo. É claro que se eu tivesse coisa para falar, eu faria um vídeo de 40 minutos, mas isso não é possível, porque eu ia ter que ficar enrolando e falando muita groselha até lá. Então, se você assistiu esse vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha. Nos vemos no próximo vídeo. Amém.